Jamal Lewis fala sobre acerto com o São Paulo, continuar ganhando Copas. Lateral foi a opção encontrada no mercado para substituir o Wellington. São Paulo busca reforços. O São Paulo está vivendo um dos momentos mais decisivos na temporada de 2024. Sob comando de Luiz Zubeldia, o clube do Morumbi está vivo nas 3 competições que disputa, com chances de título em todas. No entanto, por mais que esteja passando por esse cenário, o tricolor não foi ao mercado com muita força na janela de transferências. Até aqui, os únicos reforços oficializados foram Marcos Antônio e Juan Tressoldi. Entretanto, como o clube da Zona Sul possui carências em algumas posições, como a lateral esquerda, a diretoria foi atrás de um nome pouco conhecido no Brasil, o do irlandês Jamal Lewis. Ainda sem ter sido anunciado de forma oficial, o jogador desembarcou na manhã deste domingo, 12, no aeroporto de Guarulhos e deu suas primeiras palavras antes de assinar com o SPFC. Jamal Lewis fala sobre acerto. Em entrevista concedida ao jornalista Felipe Oliveira do Arquibancada Tricolor, o lateral contou um pouco mais sobre o motivo de ter escolhido o São Paulo para a sequência da carreira. Eu escolhi o São Paulo porque quando tive a oportunidade de vir, na idade que estou, não poderia deixar escapar. Me sinto muito animado de chegar em um clube tricampeão mundial e ajudá-los a continuar ganhando Copas e também o Brasileirão. Estou realmente animado, declarou. Ele ainda prosseguiu. Fico feliz de trazer minha experiência de lá, trazer meu atleticismo. Eu amo apoiar o ponta. No lado esquerdo do campo, defender, atacar. Ajudar o time a marcar gols, ajudar com assistências. Espero ajudar o São Paulo com isso e contribuir, continuou. São Paulo contrata Santiago Longo e Jamal Lewis para anunciar até segunda-feira. A contratação de Longo é um desejo do técnico Luiz Zubeldia. A expectativa é que o reforço acerte os detalhes restantes da negociação até o domingo. Notícias do São Paulo. O São Paulo fechou a contratação do volante argentino Santiago Longo, que pertence ao Belgrano da Argentina. Ele chega para suspeitar a vaga com Luiz Gustavo, sendo o único na função de primeiro. A contratação de Longo é um desejo do técnico Luiz Zubeldia. A expectativa é que o reforço acerte os detalhes restantes da negociação até o domingo. Seu anúncio deve acontecer até no máximo na segunda-feira. 2. Santiago Longo tem 26 anos e só atuou profissionalmente pelo Belgrano. Nesta temporada, ele soma 30 partidas pelo clube argentino e tem 2 assistências. Ele já estava sendo monitorado em outros momentos. Jamal Lewis. O São Paulo também fechou a contratação do lateral esquerdo Jamal Lewis, de 26 anos. O atleta nascido na Irlanda do Norte pertence ao Newcastle, da Inglaterra e disputou a última temporada pelo Watford. A diretoria do tricolor discutiu com os ingleses a chegada do jogador por empréstimo, com opção de compra, com os valores ainda não sendo divulgados pela cúpula tricolor. A diretoria tem até a próxima segunda-feira para inscrevê-los. No dia 2, a janela de transferências será fechada no Brasil. A lateral esquerda é uma das prioridades do tricolor para a sequência da temporada. Antes de Lewis, a diretoria discutiu as contratações de Alex Sandro, que acertou recentemente com o Flamengo. O último tentado foi Mário Rui, português que atua no Napoli da Itália. Ele também deve ser anunciado até segunda-feira. 2. O lateral já chegou no Brasil e se encaminhou para o CCT da Barra Funda realizar exames médicos e assinar contrato. Quem é Jamal Lewis? Nascido na Irlanda do Norte, Jamal Lewis tem passagem pela seleção principal e de base do seu país. Ele inclusive foi chamado para a próxima data FIFA e vai defender a sua seleção nas eliminatórias. Foram 36 jogos pela equipe principal, incluindo os amistosos contra Espanha e Andorra, em junho deste ano. Na vitória contra a seleção de Andorra, inclusive, foi dele o passe para um dos gols da vitória da Irlanda do Norte. São Paulo de Zubeldia decide preservar Michel Araújo contra o Fluminense. Não vai ao jogo. Fluminense x São Paulo acontece neste domingo 1º às 18h30, horário de Brasília, no Maracanã. O jogo é válido pela 25ª rodada do Brasileirão Série A 2024. Durante a semana, após um grau confronto com o Atlético Mineiro, alguns jogadores do tricolor paulista foram até Montevidéu para o velório de Juan Esquierdo. Michel Araújo esteve presente. Além disso, no Brasil, o jogador acompanhou o nascimento da filha. Dessa maneira, a comissão técnica de Zubeldia decidiu preservar Michel Araújo para a partida diante do Fluminense, de acordo com o GE. De volta após data FIFA. Michel Araújo se mostrou uma boa alternativa para a lateral esquerda, foi titular e se destacou diante do Vitória, jogo realizado no Morumbis. O uruguaio retorna após a pausa para a data FIFA.
Durante a preparação para o jogo da 25ª rodada, Liziero se recuperou de uma pequena lesão muscular, está à disposição de Zubeldia. A princípio, o atleta revelado em Cotia começa no banco de reservas. A provável escalação do São Paulo possui os seguintes jogadores: Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo e Bobadilla, Wellington Rato, Luciano e Lucas, Caleri. Notícias do São Paulo. Envolvendo o mercado da bola, o São Paulo surpreendeu todos os torcedores na tarde do sábado, 31. Jamal Lewis está próximo de reforçar a lateral esquerda do tricolor paulista, conforme informado pelo André Hernan. O jogador nasceu na Inglaterra, mas possui passaporte pela Irlanda do Norte. O defensor possui contrato com o Newcastle da Premier League e deve chegar por empréstimo, com duração de 1 ano. 1,5 milhão de reais por mês. Salário de Jamal Lewis repercute nos bastidores do São Paulo. Lateral esquerdo está próximo de deixar a Premier League para atuar no Soberano. Muito próximo. Ativo no mercado da bola, o São Paulo está muito perto de acertar a contratação do lateral esquerdo Jamal Lewis, do Newcastle ING. Conforme antecipado pelo Bolavik Brasil, o jogador da Irlanda do Norte deve chegar ao tricolor por empréstimo. O acerto surpreendente se dá após as tentativas de contratar um jogador para a lateral esquerda. O São Paulo tentou contratar Alex Sandro e o português Mário Rui para o setor, sem sucesso. Sendo assim, surgiu a alternativa de Jamal Lewis. O defensor de 26 anos pode chegar ao São Paulo como um jogador experiente de calibre internacional. Salário de Jamal Lewis. De acordo com o site Salário Sport, o norte-irlandês ganha atualmente no Newcastle um salário semanal de R$377 mil. Ou seja, os vencimentos de Jamal Lewis no clube inglês equivalem a um salário mensal de 1,5 milhão de reais. Caso o valor seja mantido, Jamal Lewis pode superar Lucas Moura e Luiz Gustavo e ter o maior salário do elenco do São Paulo. Mas a diretoria tricolor trata a situação com cautela, justamente para não extrapolar sua folha salarial. Outras notícias do São Paulo. O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Fluminense no Maracanã. A partida entre os tricolores carioca e paulista acontece neste domingo 1º, às 18h30, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Técnico do Soberano, Luiz Zubeldia tem tido um papel importante na negociação do clube pelo meio-campista Santiago Longo, que pertence ao Belgrano, Argentina. O treinador chegou a ligar para o atleta, visando ajudar o São Paulo na negociação. Revelado pelo São Paulo, Rodrigo Caio vive situação delicada e não joga no Grêmio. Sempre tratado como joia no tricolor paulista, ele saiu de mal com a torcida após uma série de falhas. Notícias do São Paulo. Revelado pelo São Paulo, Rodrigo Caio foi titular na partida da equipe sub-20 do Grêmio contra o Passo Fundo, pela primeira rodada da Copa FGF, torneio estadual no Rio Grande do Sul. O clube gaúcho mandou o jogador para o duelo, que terminou com vitória do Imortal por 1-0. O defensor chegou em Porto Alegre no passado mês de junho para reforçar a equipe comandada por Renato Gaúcho. Sempre tratado como joia no tricolor paulista, ele saiu de mal com a torcida após uma série de falhas, principalmente em momentos decisivos como em clássicos contra o Corinthians. Momento ruim de Rodrigo Caio. Depois, ele conseguiu sucesso na carreira com a camisa do Flamengo, até sendo campeão da Libertadores e de vários outros títulos. No entanto, não tem conseguido se manter em alto nível neste momento. Até o momento, teve pouquíssimas oportunidades no Sul. Ele só fez um jogo pelo Grêmio, em julho, no empate por 2-2 com o Palmeiras pelo Brasileirão. Na ocasião, jogou por apenas 20 minutos. Por conta dos problemas físicos vividos recentemente, Rodrigo Caio atuou pouco. Somando suas 2 últimas temporadas, o jogador entrou em campo em apenas 26 oportunidades, o que é bem pouco para o atleta. Rodrigo Caio só tem contrato com o Imortal até o final do ano de 2024 e não deve ser renovado. Com isso, ele ficará livre no mercado e terá dificuldades de encontrar um novo clube. Ele ficou 6 meses sem jogar após a saída do Flamengo. Rodrigo Caio foi criado nas categorias de base do São Paulo. Ele estreou no elenco profissional em 2011 com 17 anos. Pelo tricolor, foi campeão da Copa Sul-Americana de 2012. Ele deixou o clube em dezembro de 2018, após mais de uma década, para concretizar o acerto com o Flamengo.